Antes de tudo, Santo Tomás, no âmbito da ciência prática da política, que é uma ciência prática ex suppositione, ou seja, não é direto, não é prática-prática, é teórico-prática, né? Ele inicialmente, quando se trata de regime político, ele segue as pegadas do seu mestre filosófico Aristóteles, né? Foi Aristóteles que em sua política, traçou uma tipologia dos regimes políticos que permaneceu e permanece de certo modo até hoje, de algum modo, né? Claro, não foi o inventor da tipologia do regime político, Platão na República já o fizera, né? Mas é Aristóteles quem consolida um padrão tipológico dos regimes políticos, né? Então, sobretudo em seu livro De Reino, né? Ou outros chamam do Reino, ou outros chamam sobre o regime dos príncipes, né? São Tomás vai dar 3 formas boas de regime, né? Uma é a monarquia, que é o governo de um só. A segunda é a aristocracia ou o governo de alguns, os optimates, né? Ou seja, os melhores, os mais virtuosos, né? E a outra é algo intraduzível em português, é a polícia, polícia, é intraduzível, não há como traduzir, que é o governo da maioria, né? Um exemplo clássico, né, é o regime militar espartano, tá certo? A maioria do povo, sendo militar, governava Esparta. Bem, mas a cada uma dessas formas legítimas de regime corresponde, nessa tipologia, uma corrupção. A corrupção da monarquia é a tirania. É o governo de um só, não como na monarquia, em benefício de todos, mas em benefício próprio. A da aristocracia, a corrupção da aristocracia, é a oligarquia, que não é o governo de alguns em benefício de todos, senão que é o governo de alguns em benefício desses mesmos alguns. E a corrupção da polícia é a democracia, que Platão chamava demagogia, né? Que é o governo de muitos oprimindo a minoria, né? Essa é a tipologia clássica. E Santo Tomás vai mostrar, antes de tudo, que, em termos absolutos, a monarquia é melhor. Por que a monarquia é melhor? Porque o governo de um só tem mais unidade de governo, o que é óbvio, né? Depois viria a oligarquia, que tem uma vantagem sobre a monarquia. Conquanto não tenha a unidade de governo da monarquia, tem, no entanto, várias cabeças virtuosas pensantes, né? O que evita alguns erros em que se incorre na monarquia. E a democracia tem a vantagem, a polícia, tem a vantagem de que, sendo a maioria a que governa, é quase impossível que haja guerras civis, rebeliões, motins, etc. Então essas são as 3 vantagens, mas em grau decrescente. Conquanto a aristocracia tenha vantagens que a monarquia não tem, conquanto a polícia tenha vantagens que a aristocracia e a monarquia não têm, ainda assim, pelo simples fato da unidade de governo, a monarquia continue a ser o principal, a melhor forma de regime, depois a aristocracia e, por fim, a polícia. Mas, se se trata da corrupção dessas formas de regime, a coisa se inverte. A monarquia, que é a forma ótima de regime, se ela se corrompe, se degenera em tirania, ela se torna a pior das formas de regime, né? Porque, como diz Santo Tomás em De Reino, o ótimo quando se corrompe, se torna o péssimo, né? E
Ao contrário da ordem decrescente das formas legítimas de governo, quando se trata de corrupção, aquilo que era a última, ou seja, polícia, agora democracia, né, é menos má que a oligarquia, que é menos má que a tirania. Por quê? Onde muitos governam, ainda que oprimindo a minoria, é só a minoria que é oprimida, ao contrário do que se daria na tirania, em que a maioria é oprimida. Então, menos são oprimidos na democracia que na oligarquia, que na tirania. Mas vejam, essa ordem inversa em que o ótimo se torna o péssimo e o péssimo se torna o menos mal, isso se dá no âmbito das corrupções dos regimes políticos. Se trata, repita-se, da ordem decrescente dos regimes bons, válidos, lícitos, que aliás a Igreja sempre aceitou em princípio, temos a monarquia ou o governo de um só em benefício de todos como melhor regime. Depois a aristocracia ou o governo de alguns bons, virtuosos, né, em benefício de todos. E por fim a polícia, que é o governo da maioria em benefício de todos também. Mas há um mistério na obra de Santo Tomás, que é um mistério impressionante, porque ao mesmo tempo em que ele escrevia seu De Reino, ou do Reino, ele escrevia também sua Suma Teológica. E na sua Suma Teológica ele vai mudar a tipologia e vai preferir uma quarta forma de regime. Ele já não falará de monarquia, de aristocracia e de polícia. Ele falará de monarquia, aristocracia e democracia, que em Do Reino ele dizia que era a corrupção da polícia. Mas ele mantém as características centrais dos três regimes e também as suas respectivas corrupções na Suma Teológica, mas vai dar preferência ao que ele chama ali e somente ali, de regime misto. O que seria o regime misto? O tomista Etienne Gilson diz que seria algo semelhante à democracia moderna. Por quê? Porque no regime misto de São Tomás existe um monarca, existe uma aristocracia, que seria uma espécie de conselho de sábios, né? E por fim, o povo inteiro podia votar. É a democracia, é o regime misto de São Tomás. Uma mescla de monarquia, com a garantia do governo, da unidade de governo, com a aristocracia, ou seja, entra aí nesse regime misto o elemento virtude, virtuosidade e sabedoria, e por fim, com a possibilidade de que todos votem e sejam eleitos, você minimiza enormemente as insatisfações populares, as rebeliões, os motins, etc. As lutas de classes, as guerras civis, tudo isso ficaria minimizado. Então parece que Etienne Gilson teria razão, porque se trata de algo análogo, né, ao que é, por exemplo, o Brasil, né, em que temos um executivo, um legislativo e um judiciário. E, além do mais, o voto, o sufrágio universal. Mas tudo isso é uma visão anacrônica e sem perspectiva histórica. Antes de tudo, é muito difícil, São Tomás não é claro quanto a isso, são algumas poucas linhas da Suma Teológica, mas é impossível que São Tomás, é praticamente impossível que São Tomás tenha pensado em sufrágio universal, né? Praticamente. Certamente, sua democracia, que fazia parte do regime misto, é uma democracia de famílias, né? Ou de personagens ilustres. Não é essa coisa horrorosa da democracia liberal, em que o voto de um rapaz de 16 anos, usuário de drogas, tem o mesmo peso eleitoral
que o voto de um jurisconsulto, de um professor universitário, enfim, a democracia, que eu chamo liberal, que é a egressa das revoluções liberais, tanto na França como na Inglaterra, é já por si uma excrescência. E, ademais, se funda, como eu gosto de dizer, numa plutocracia, o governo dos ricos, que seria uma oligarquia disfarçada de partidocracia, né? Essa invenção terrível do inglês conservador Edmund Burke. Bom, então, não é isso. Ademais, diz Santo Tomás que a parte aristocrática de seu regime misto se funda na virtude. Onde já se viu isso nas democracias liberais modernas, né? Vale tudo, menos a virtude, não é isso? Basta olhar nosso Congresso Nacional para que se veja que ali a virtude passa ao longe. Quanto a si, o rei seria eleito por voto popular ou não, né? Não está claro nas palavras de São Tomás. Eu tendo a crer que não, mas não está claro. Então, o que melhor... Veja, São Tomás não poderia ter falado deste regime misto no ar. Ele refletia experiências que ele via, que ele passava. E lembremos-nos que às vezes o rei São Luís o chamava a assessorá-lo em algum assunto. E como foi o reinado do rei São Luís? Se aproximava muito dessa concepção de regime misto, né? Lembremos-nos que foi ele quem fundou os 3 estados, né? Tá certo? Depois o terceiro estado, ingrato, fez a Revolução Francesa. Mas o fato é que havia ali um rei, ele se cercava de sábios, incluindo o próprio Santo Tomás, e ele dava constantes consultas, fazia constantes consultas ao povo, até sobre uma simbólica árvore frondosa. Bem, depois isso vai se desenvolver na chamada monarquia orgânica, né? Que é aquela fundada em corpos intermediários, né? Não só a família, mas corpos intermediários, corporações de ofício, etc, etc. Coisa que também se desenvolve, por incrível que pareça, muito nas cidades republicanas italianas do século XIII, XIV e XV. Né? Não exatamente sobre as monarquias, mas também ali. Desenvolveu-se também muito sob o império monárquico de Fernando e Isabel, os católicos, de Carlos V, de Filipe II. Depois foi a decadência da monarquia e do Império Espanhol. Mas, então é o que se chama monarquia orgânica. Esta monarquia orgânica cumpre, sim, o papel que dá Santo Tomás ao terceiro estado, a esse voto universal, né? Na verdade, um voto familiar, um voto orgânico, um voto de pessoas ilustres e tal, e mediado, ou seja, há uma mediação entre o povo organizado, organicamente formado, não o povo como esta massa informe que existe hoje e que é resultado da Revolução Francesa, mas um povo organizado em corpos intermediários, e entre este povo organizado e o rei haveria então um conselho de sábios, né? O antigo conselho de anciãos do povo hebreu, por exemplo, do Antigo Testamento, né? Este é o modelo geral de política para Santo Tomás, mas ele se firma em 2 coisas, e o que é claro aí não só na Suma Teológica, mas do reino, né? O primeiro, assim como Deus, na regência do universo, entrega a causas segundas, né, o poder de reger intermediariamente, assim também no regime misto,
o rei dá a um conselho de sábios, de virtuosos, e ao povo em geral, com seu voto, a dignidade de ser causas segundas de seu mesmo regime. Então há um fundamento metafísico na coisa. E a segunda é um fundamento estritamente teológico religioso. Tudo isto implicava, para Santo Tomás, a ordenação essencial quanto ao fim e aos meios do Estado, ou seja, o Estado não no sentido em que hoje se diz Estado, mas a nação organizada, tá certo? Sob certa constituição, a ordenação essencial quanto aos fins e aos meios à Igreja Católica, o que implicava dizer que era uma ordenação a Cristo Rei, né? Essa é a doutrina de Santo Tomás, profunda e clara, expressa, não é implícita, em do reino, né? Então, nada disso seria bom se não se ordenasse a Cristo Rei através da ordenação à Igreja. Como diria Santo Tomás, uma nação, um Estado, uma sociedade, uma polis, né, não ordenada a Cristo Rei é uma carne sem alma, ou seja, é defunta, é um corpo morto. A nação que não se ordena a Cristo Rei é uma nação sem forma substancial, é uma nação sem alma, é uma nação defunta, é um cadáver de sociedade. Isto é o pressuposto da política de Santo Tomás. Sem isto, você mutila a doutrina de Santo Tomás e a torna e a reduz a uma tipologia. E a uma tipologia, quando não é. Não é. É claro que, tal como Cristo mesmo fez as coisas, o Estado, né, convenientemente se ordena essencialmente à Igreja e a Cristo Rei, de forma direta quanto aos meios e aos fins, os meios para alcançar os fins, mas de forma indireta quanto à ordem e quanto à potestade. É a divisão em duas jurisdições feitas por Cristo mesmo. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas distinção, atenção, contra certas doutrinas liberais que existem no meio católico, distinção de jurisdições de ordem e de potestade não implica não ordenação essencial. Até porque, se fosse acidental, não seria uma ordenação. Até o Papa se ordena acidentalmente a seu dentista, tá certo? Enquanto ele está de boca aberta para o dentista, ele está ordenado acidentalmente a seu dentista. Trata-se, em verdade, de uma ordenação essencial quanto aos fins e quanto aos meios para alcançar estes fins, conquanto, dada a distinção de dupla jurisdição, haja uma ordenação, de certo modo, indireta, tanto em termos de potestade quanto em termos de ordem. Mas há um elo, há algo que faz que esses dois poderes se ordenem um essencialmente ao outro, ou seja, o poder civil ao poder religioso, o Estado à Igreja, se preferir, eu não gosto dessa expressão, né? A nação a Cristo Rei, né? É a missa. A missa, a Santa Missa, é o ato social por excelência, né? Ele é um ato de louvor a Deus, claro que ele é um sacramento, e esse sacramento tem uma função muito individual, mas ele, enquanto rito, ele é o ato social por excelência. E este é o fundamento da cristandade. Esse foi um dos dois fundamentos da cristandade. Chamo cristandade aquilo que começou meio hesitantemente com Constantino, se aprofundou com Teodósio, derrui-se com as invasões bárbaras,
retorna com Carlos Magno, volta a derruir-se por outra onda de invasões bárbaras, mas se consolida, sobretudo, no século XII e XIII. Depois vem a decadência, o que o historiador holandês Huizinga chama o outono da Idade Média. Mas esta cristandade, né, que é o conjunto das nações cristãs, disse Cristo a seus discípulos: ide e ensinai a todas as nações o que vos tem ensinado, batizando as nações, não pessoas, as nações, as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, disse Cristo a seus discípulos. E foi isso que houve na cristandade. O conjunto das nações dirigidas espiritualmente pela Igreja em nome de Cristo Rei, né? E é esta a política de Santo Tomás. E isto tem efeitos não só políticos, assim. Então, um fundamento é a missa. E qual é o outro fundamento da cristandade? O matrimônio enquanto sacramento. O matrimônio cristão, sacramental, santificou o casamento natural. E junto com a missa como ato social por excelência, foram os fundamentos da cristandade, tá certo? Por isso é que, analogamente, na cristandade, o Papa é que coroava o rei. E assim, analogamente, é o padre aquele que sela, formalmente, sacramentalmente, sela a união dos nubentes, dos noivos, que são eles mesmos quem oficiam o seu próprio sacramento, mas sob a bênção sagrada do sacerdote, assim como, repita-se, o Papa consagrava o rei ao coroá-lo. Esta é a política tomista, né, que tem reflexos, por exemplo, na economia. Por exemplo, a proibição de juros, pelo menos da usura, né, seria inconcebível para Santo Tomás do sistema bancário atual. A noção de preço justo, fundamental, que é completamente esquecida no âmbito do livre mercado, né? A noção de preço justo, a noção de que os trabalhadores têm o direito, sim, de organizar-se em corporações, coisa que foi proibida na Revolução Francesa pela iníqua lei Le Chapelier. Ou seja, haveria coisas que falar aqui durante toda uma vida com respeito à política em Santo Tomás e as suas consequências e as suas fontes. Porque, repito, Santo Tomás, conquanto tenha bebido na fonte de Platão e sobretudo de Aristóteles, ele bebeu também, mais que tudo, ele auriu na fonte concreta diante dele, que eram os governos cristãos, quer monárquicos, quer republicanos nas repúblicas da Itália. Então é isso. Ou seja, hoje, se olhamos para a realidade, afigura-se-nos difícil que isto volte a acontecer. Não importa, como eu disse no início desta exposição, a ciência da política é ex suppositione, ou seja, por suposição. Por suposição, é isto o que os tomistas e o que a Igreja, ao fim e ao cabo, tem para apresentar ou deveriam apresentar. Infelizmente, muitos tomistas se desviaram disso, também muitos católicos se desviaram, mas esta é a doutrina tomista em toda a sua essência e é também o que coincide exatamente com a doutrina do magistério da Igreja, chamado Doutrina Social da Igreja, ou DSI, que é a ordenação de tudo: economia, família, ciências, artes, Estado, Constituição, direito, a Cristo Rei. Isto é a essência da doutrina social da Igreja e é a essência do tomismo no âmbito da ciência prática da política.